Capítulo 99. Saindo do cultivo fechado. Nos dias que se passaram, Li Shang descansou e aproveitou para fazer mais algumas armas de rancouro e prata. Após obter sucesso na fabricação de uma arma santificada, fazer aquelas de menor rank era um pedaço de bolo para ele. Os dias foram tranquilos e um mês rapidamente se passou. Faltando mais 7 meses para X1 sair de seu cultivo de portas fechadas, Li Shang aproveitou para treinar algo que há muito tempo ele pensava em fazer. Eu não acho que alguém já tenha feito isso, Gao Liao. Na verdade, deuses dragões usam um sistema parecido. Quando usamos técnicas extremamente poderosas, normalmente usamos os princípios dos círculos mágicos, Seiryu. Mesmo assim, o que ele está tentando fazer é realmente complicado. A quantidade de conhecimento para o que ele quer fazer talvez só aqueles no ápice da existência possuam, Gao Liao. Realmente, não será tão simples assim, Seiryu. Em um quarto da mansão, um jovem de cabelos negros bem aparados, olhos cor de mel, corpo esguio e de pele alva como a neve jazia sentado em posição de lótus. De seu corpo vazava uma pequena pressão, seu corpo exalava um sentimento ancestral, era como olhar para um deus em seu sono. Suas mãos estavam à frente de seu corpo fazendo movimentos erráticos e complexos, quase parecendo aleatórios, mas um bom olhar saberia que ele estava executando avançados círculos mágicos. Tais círculos usavam runas feitas de algum tipo de ki. Por exemplo, círculos mágicos explosivos, normalmente possuiriam uma combinação de runas feitas de fogo e ar, as variações eram quase infinitas e sua utilidade era enorme. As runas eram largamente usadas na forja e na alquimia, concedendo bênçãos aos itens e pílulas. Não somente nisso, mas elas também eram usadas para proteger estruturas, criar armadilhas, moldar materiais e por aí vai. Quando elas eram ordenadas em uma sequência e recebiam uma certa quantia de ki, referente às runas usadas, elas passavam a coexistir em um círculo mágico, com uma grande gama de possibilidades. A única deficiência delas era o seu tempo de ativação, que as tornavam praticamente impossíveis de serem usadas em lutas. Um círculo mágico carecia de grande conhecimento do usuário, também de uma quantidade razoável de ki e um controle sobre o atributo das runas. Se feitas de forma errônea, poderiam causar explosões ou até mesmo causar danos ao cultivo do usuário. Li Shang atualmente pretendia fazer algo simplesmente impensável para alguns, mesmo Gao Liao e Seiryu duvidavam dele. Ele queria mesclar as habilidades marciais com o uso de círculos mágicos. Isso traria um leque infinito de novas possibilidades, mas era algo quase impossível de ser feito, a não ser que a pessoa conseguisse criar e ativar os círculos instantaneamente. Li Shang. Isso é quase impossível. Círculos mágicos são poderosos, mas têm suas limitações, Seiryu. Só porque ninguém conseguiu não quer dizer que é impossível. Se ninguém achou a resposta, por que eu não posso procurar por ela? Li Shang. Nós sabemos que o seu talento é sem igual. O antigo deus demônio era pó perto de você, até mesmo as raças nível deus perdem seu brilho ao seu lado, mas você deve compreender suas limitações, Gao Liao. Não era que eles não confiassem em Li Shang, mas o que ele queria tentar era algo ao mesmo tempo perigoso e incrível. Um erro resultaria na sua morte. Para Gao Liao e Seiryu, mesclar as duas coisas era completamente diferente de utilizar os princípios de uma na outra. Habilidades marciais ilusórias eram baseadas em princípios rúnicos, mas nenhuma runa era utilizada, porque as formas de uma funcionar eram completamente diferentes da outra. Runas eram construídas a partir do ki. Quando se dava uma forma exata ao ki e o preenchia com uma intenção, ele daria vida a uma runa. Após você criar várias runas, ao organizar de forma coerente e novamente preencher com uma grande quantidade de ki e intenção, é que nasceria um círculo mágico. Tal intenção era como dar uma instrução ao próprio ki, e isso era algo extremamente complexo, era evidente, já que mesmo os círculos simples ofereciam grande proteção.
Já as habilidades marciais consistem em movimentar o ki pelo corpo do usuário, através dos meridianos certos, imbuir com a consciência do cultivador e então a habilidade ganharia vida. Nessa consciência estaria as compreensões do Dao marcial, era algo extremamente complexo. Tanto os círculos de runas e as habilidades marciais tinham um pouco de mágico em si, algo que ninguém até hoje sabia explicar. O que era o ki? De onde ele veio? Quem o criou? Ele foi criado. Li Shang estava bem ciente da dificuldade, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha. A energia dourada. Desde o momento em que entrou no Dao do Espírito ela pareceu desaparecer de seu corpo, mas ele sabia que ela estava em algum lugar. Além disso ele parecia ter alguns entendimentos sobre a energia que corria em seu corpo. Seiryu falou que alguns deuses dragões ao chegarem ao ápice da existência alcançariam um estado parecido com a energia de Li Shang. Mas era evidente que a energia de Li Shang era simplesmente única. Ele então calmamente entrou em sua caverna espiritual e andou até seu castelo espiritual, lá ele estava imponente e misterioso como sempre. Li Shang não fazia ideia do que existia dentro de seu castelo espiritual, ele ainda tinha um longo caminho para percorrer até saber o que havia lá dentro. Seiryu, Gao Liao. Eu vou me manter em cultivo isolado. Vou me desligar completamente dos meus arredores, por isso preciso que vocês fiquem de olho se tiver alguma presença estranha entrando no meu território, se algo aparecer, me avisem através da herança e eu saberei. Li Shang. Gao Liao e Seiryu ficaram meio surpresos. O olhar de Li Shang era estranho, seus olhos exalavam uma seriedade enorme e uma aura explodia de seu corpo com grande determinação. Pode deixar. Qualquer coisa de errado nos chame, Seiryu. Mesmo que ambos achassem insano o que Li Shang queria fazer, eles o apoiariam e estariam ali se algo desse errado. Não somente por Seiryu e Gao Liao estarem dentro de Li Shang e serem um com ele, mas porque eles realmente se importavam com ele. Li Shang caminhou até o portão de seu castelo espiritual, ele era extremamente imponente e sua aura era ainda mais antiga do que a aura que saia normalmente de Li Shang. Rapidamente ele se pôs em posição de lótus e começou a meditar, ele buscava as nuances do seu cultivo, pequenos insights que o ajudariam a compreender o que era o cultivo, ele precisava entender o mundo ao seu redor e ele próprio para poder dar um passo além. Os dias se passaram e Li Shang se manteve como uma estátua de Buda, tanto em sua caverna espiritual como no mundo material. Conforme os dias passavam a energia ao redor de Li Shang oscilava, sua aura mudava diariamente, seu corpo às vezes estava extremamente quente, outras extremamente frio. Ora ele flutuava acima do chão e ora seu corpo parecia pesar toneladas. Sua compreensão sobre aquilo que o cercava aumentava a cada dia. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses passaram. Finalmente completou um ano que Shizun estava em cultivo isolado e 7 meses que Li Shang se isolou para compreender as runas, cultivo, habilidades marciais e o próprio mundo. Assim que amanheceu esse dia, o lago onde Shizun estava começou a brilhar, da mesma forma a árvore onde ela estava abaixo das raízes tremia e exalava ondas de que varriam dezenas de milhas. Se isso não fosse suficiente dentro da mansão uma pressão absurda apareceu, o espaço ao redor começou a se contorcer, as ondas de que aumentaram ainda mais e toda a cordilheira parecia tremer. Tais acontecimentos precederam o surgimento de duas explosivas auras, a aparição destas duas forças fez as nuvens se afastarem e deixarem um límpido céu exposto. Toda a vida que existia na montanha se curvou perante essas duas auras, era como se os deuses visitassem o reino mortal. As duas forças exalavam poder, soberania, orgulho, delicadeza, e um temor que foi gravado pela própria terra.